Eu nunca imaginei que um aniversário pudesse me fazer sentir tão invisível. Minha irmã Renata completava 25 anos, e meus pais deram a ela uma casa. Uma casa própria, um sonho realizado enquanto eu assistia, parada, sentindo o peso da injustiça. Olhei para eles esperando um gesto para mim, qualquer sinal de reconhecimento. E ouvi: você não merece presente. Se quiser ter uma casa e sua vida, trabalhe e conquiste. Eu sempre estive lá, cuidando deles, apoiando em tudo o que podia, enquanto minha irmã apenas estudava, feliz e protegida. E mesmo assim, eu não era valorizada. Um frio percorreu minha espinha naquele instante, e uma pergunta martelou na minha cabeça: por que eles me tratam assim? Será que escondem algo? Algo que justificaria essa diferença cruel entre mim e minha irmã? Se essa história tocou você, siga o podcast Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Aqui, cada episódio é um caminho de dor, superação e esperança. Porque cada caminho deixa uma marca. A sensação de injustiça me sufocava. Enquanto eu limpava a bagunça das festas, ajudava nos preparativos e me certificava de que tudo estava perfeito. Via minha irmã receber abraços, presentes e uma casa que eu jamais ganharia. Cada sorriso dela parecia uma lâmina cortando meu coração. Eu sempre fui responsável, ajudando meus pais em tudo, cuidando da casa, garantindo que eles estivessem bem, mesmo com todos os meus sacrifícios pessoais. Mas isso parecia não importar para eles. Minha vida parecia invisível aos olhos de quem deveria me amar incondicionalmente. E a dúvida me consumia. Será que eles escondem algo? Um motivo secreto para essa diferença de tratamento? Ou será que simplesmente não me valorizam? Cada gesto deles me fazia sentir que, não importa o quanto eu faça, nada será suficiente. A manhã do aniversário da minha irmã Renata começou como qualquer outra, mas eu já sentia no ar o peso da desigualdade que sempre marcou minha vida. Enquanto arrumava a sala para a festa, tentando deixar tudo impecável, observava pelos cantos a movimentação dos amigos e familiares que chegavam animados. Cada risada e abraço que vi distribuírem para ela parecia atravessar meu peito como facas invisíveis, lembrando-me de que, por mais que eu fizesse, meu esforço jamais seria reconhecido. Eu havia passado meses ajudando meus pais com tarefas domésticas, cuidando deles durante pequenas doenças, e mesmo assim, parecia que nada disso importava. Me sentia invisível, um espectador na própria casa, assistindo a vida que deveria ser minha ser entregue nas mãos da minha irmã. Renata entrou, radiante, vestindo um sorriso que parecia iluminar cada canto da casa. Meu pai correu para abraçá-la. Minha mãe segurava suas mãos com orgulho, e todos ao redor comentavam sobre a casa que ela receberia naquele dia. Uma casa? Eu engoli em seco, tentando controlar a raiva e a tristeza que borbulhavam dentro de mim. Eu nunca ganhei nada similar. Nunca houve uma chave ou um presente que simbolizasse reconhecimento pelo que fiz, pelo que abdiquei para ajudar em casa. E ali estava ela, recebendo tudo sem esforço, sem responsabilidades, apenas pelo simples fato de existir. Quando minha mãe entregou a chave da casa nova, uma onda de emoções me atingiu como um soco no estômago. Senti meu coração apertar, meus olhos arderem, e uma mistura de raiva e desamparo me consumiu. Eu me mantive atrás, tentando aparentar normalidade, mas cada abraço dado a ela parecia uma lembrança cruel do que eu nunca teria. Minha mente buscava respostas. Por que meus pais me tratavam assim? O que eu fiz para merecer ser ignorada dessa forma, enquanto minha irmã recebia tudo de bandeja? Um frio percorreu minha espinha, e eu sabia que precisava descobrir. Mesmo tentando me manter discreta, não pude evitar que Renata percebesse meu olhar. Ela sorriu para mim, sem malícia, mas aquele sorriso me lembrava da distância que nos separava emocionalmente. Tentei responder com um sorriso fraco, mas senti-me envergonhada. As palavras de meus pais ecoavam em minha cabeça. Você não merece presente. Se quiser conquistar sua vida, trabalhe e lute por isso. E ali estava eu, lutando todos os dias em silêncio, cuidando da casa e deles, mas sendo constantemente invisível aos olhos que mais deveriam me reconhecer. Enquanto a festa continuava, eu observei Renata conversando com os amigos, rindo despreocupada, e meu peito se encheu de uma mistura de inveja e tristeza. Cada detalhe da comemoração parecia um lembrete cruel de que minha dedicação nunca seria suficiente. Pensei em todas as vezes que abri mão de meus sonhos para estar presente para meus pais, em todos os sacrifícios que fiz em silêncio, e senti uma pontada de injustiça esmagadora.
Eu precisava entender. Por que minha vida nunca tinha a mesma valorização que a dela? Havia algo que eu não sabia? Algum segredo que justificasse esse tratamento desigual? À medida que a festa avançava, tentei me aproximar de meus pais para cumprimentá-los e, talvez, arrancar uma palavra de reconhecimento. Mas cada tentativa parecia ser ignorada ou respondida com frieza. Eles conversavam com os convidados, trocavam elogios para Renata, e eu permanecia ali, invisível e calada. O sentimento de abandono emocional se intensificava, e eu me perguntava se eles sequer percebiam o quanto me doía aquela indiferença. Cada gesto de atenção para ela era uma lembrança cruel do que eu nunca teria. Em um momento, saí para o quintal, tentando respirar e controlar a tempestade de sentimentos que me invadia. O vento frio parecia refletir meu estado interno, cortante e inquieto. Fechei os olhos e tentei organizar meus pensamentos, tentando entender como poderia reagir sem explodir, sem transformar aquela festa em um confronto que eu não queria ter. Mas a pergunta martelava em minha mente. Havia algo que eles escondiam? Algum motivo que justificasse tanta diferença entre mim e minha irmã? Voltei para a sala apenas para ver Renata recebendo um abraço coletivo, todos celebrando sua conquista, e percebi que, por mais que eu estivesse ali fisicamente, emocionalmente eu estava à parte, isolada por uma barreira invisível. Cada sorriso dela, cada gesto de meus pais em seu favor, era um lembrete de que minha própria presença não importava tanto quanto sua felicidade. E o desconforto se misturava à raiva contida. A noite se aproximava, e a festa começava a desacelerar. Eu ajudei a limpar a bagunça e a recolher os presentes, cada movimento lembrando-me de que minha dedicação jamais seria reconhecida. Por mais que tentasse, a sensação de injustiça permanecia, enraizada em meu peito como uma dor constante. Era impossível ignorar o contraste gritante entre o tratamento dado a Renata e a minha própria realidade. Antes de me retirar, olhei para meus pais e minha irmã mais uma vez, tentando ler algum sinal, algum vestígio de explicação que justificasse tudo aquilo, mas não havia nada, apenas sorrisos e celebração. Senti um frio na espinha ao perceber que a única forma de descobrir a verdade seria ir além do que me é permitido, investigar os segredos que eles escondem e confrontar aquela desigualdade que me consumia silenciosamente. Eu sabia que aquela noite seria apenas o começo de uma busca que mudaria tudo. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado para a casa, como se a festa de ontem tivesse deixado uma sombra pairando sobre todos nós. Enquanto limpava os restos de balões e fitas coloridas, pensei em como a celebração de Renata parecia ter sido organizada apenas para reforçar minha invisibilidade. Cada objeto que eu recolhia me lembrava das palavras de meus pais, ecoando em minha mente como uma sentença. Você não merece presente. Se quiser conquistar sua vida, trabalhe e lute por isso. Mas a verdade é que eu já trabalhava todos os dias, só que não para receber recompensas ou presentes, e sim para manter nossa família de pé. E ainda assim, parecia que meus esforços eram invisíveis, como se eu existisse apenas para cumprir tarefas, mas não para ser reconhecida. Enquanto caminhava pela sala, meus olhos se detiveram na chave da casa que Renata agora possuía, brilhando sobre a mesa como um símbolo de tudo que eu nunca teria. Era injusto e cruel, mas algo me dizia que havia mais por trás dessa diferença de tratamento. Porque ela, que apenas estudava, recebia tanto, enquanto eu, que abria mão de meus próprios sonhos para cuidar da família, era constantemente ignorada. O silêncio de meus pais parecia esconder segredos, detalhes que eles nunca compartilhariam e que talvez explicassem tudo. Um medo frio percorreu minha espinha. E se a verdade fosse mais dolorosa do que qualquer presente negado? Decidi que precisava observar mais, entender os padrões, tentar perceber sinais de favoritismo e pistas de algo escondido. Passei o dia ajudando meus pais nas tarefas de rotina, mas desta vez, minha mente não estava presente. Cada gesto deles, cada palavra dita a Renata ou para mim, era analisado minuciosamente. Comecei a perceber pequenas nuances, olhares que se desviavam quando eu perguntava sobre assuntos familiares, comentários velados sobre responsabilidades e expectativas, e um silêncio carregado de significados que eu não conseguia decifrar completamente. Quando Renata chegou da faculdade, animada com a nova casa e contando detalhes da celebração para os amigos, senti uma mistura de raiva e tristeza que quase me fez explodir.
Ela falava de maneira leve e despreocupada, sem saber, ou talvez sem se importar, com o peso que suas conquistas tinham sobre minha autoestima. A cada história que contava, eu me lembrava de todas as vezes que tinha feito sacrifícios silenciosos, de todas as noites em que fiquei acordada cuidando de meus pais doentes, sem receber um mínimo de reconhecimento. Uma sensação de injustiça se solidificava dentro de mim como uma rocha, pesada e impossível de ignorar. Naquela tarde, enquanto organizava a cozinha, ouvi minha mãe falar ao telefone com uma voz baixa, quase conspiratória, mencionando algo sobre responsabilidades futuras e expectativas que deveriam ser atendidas por quem realmente se esforça. Meu coração disparou. Será que eu estava ouvindo fragmentos de uma conversa que, se entendida completamente, explicaria finalmente o motivo pelo qual eu era sempre ignorada? A possibilidade de haver um segredo familiar começou a se enraizar em minha mente, misturada a um medo e uma curiosidade que não me deixavam em paz. Decidi confrontar Renata, não de forma agressiva, mas buscando respostas sutis. Perguntei sobre como se sentia recebendo tanto e se sabia de alguma razão para o tratamento desigual. Ela apenas sorriu, levemente desconfortável, e disse que não entendia do que eu estava falando, que tudo aquilo era normal e que eu precisava focar em minhas responsabilidades. A resposta, ou a falta dela, só aumentou meu desconforto. Havia algo escondido, algo que ninguém queria me contar, e isso me fez sentir como se estivesse vivendo em um mundo paralelo dentro da própria casa. O dia passou lentamente, e à noite, enquanto ajudava a arrumar os quartos, encontrei uma caixa de documentos de Renata que, por descuido, havia ficado aberta. Por um instante, pensei em dar uma olhada, mas o medo de descobrir algo que mudaria para sempre a imagem que eu tinha da minha família me congelou. Eu sabia que a verdade poderia ser devastadora, mas a dúvida e a sensação de injustiça eram ainda mais sufocantes. Cada momento em que olhava para ela, rindo com amigos ou lendo mensagens de parabéns, eu sentia que algo invisível me separava da minha própria vida. Quando finalmente fui para o meu quarto, sozinha, senti uma raiva silenciosa que não se manifestava em gritos, mas queimava por dentro. Era uma raiva direcionada não apenas à injustiça aparente, mas ao mistério que parecia me impedir de entender por que eu nunca seria valorizada. As palavras de meus pais continuavam a martelar na minha mente, como um mantra cruel que reafirmava minha invisibilidade. Trabalhe e conquiste. Você não merece presente. Eu sabia que precisava ir além da superfície, que a resposta para minha dor e para o tratamento desigual não viria apenas de palavras ou olhares, mas de ações que exigiriam coragem. Naquela noite, antes de dormir, fiquei refletindo sobre tudo o que havia acontecido e sobre tudo o que eu sabia e não sabia sobre minha própria família. Percebi que minha vida até aquele momento havia sido dedicada a cuidar de outros, mas que eu precisava agora cuidar de mim mesmo e buscar a verdade. Era uma decisão arriscada, porque poderia mudar tudo, mas também era a única maneira de enfrentar o vazio que sentia cada vez que observava Renata sendo celebrada e eu esquecida. Antes de adormecer, prometi a mim mesmo que não permitiria mais que minha vida fosse definida pelo que meus pais acreditavam que eu merecia ou não. Eu precisava descobrir o que escondiam, entender a razão de me tratarem dessa forma, e, se fosse necessário, confrontar a realidade de frente. Mas uma dúvida persistia, mais forte que qualquer coragem. Estaria preparada para a verdade quando ela finalmente se revelasse? O relógio marcava o fim do dia, mas na minha mente a busca pela verdade apenas começava. Cada detalhe da festa, cada gesto, cada palavra dita ou não dita, formava peças de um quebra-cabeça que eu estava determinado a montar. A raiva, a tristeza e a curiosidade se misturavam, criando uma tensão que me impediria de descansar até descobrir o que realmente acontecia por trás do sorriso de Renata e do silêncio de meus pais. Eu sabia que o próximo passo seria decisivo e que o que eu encontrasse poderia mudar tudo para sempre. O dia seguinte começou com uma inquietação que parecia não me abandonar. Cada movimento da casa, cada gesto de Renata, cada palavra de meus pais parecia carregada de significados ocultos que eu ainda não conseguia decifrar. Eu precisava entender, mas ao mesmo tempo sentia um medo crescente de que a verdade fosse mais dolorosa do que eu podia suportar. Enquanto ajudava minha mãe a organizar a cozinha, percebi que ela deixava escapar detalhes sutis. Pequenos comentários sobre responsabilidades
expectativas e planos para o futuro, sempre envolvendo Renata de forma positiva, enquanto eu permanecia invisível à conversa. Era como se a cada palavra fosse reforçada a ideia de que meu valor nunca seria suficiente. E ainda assim, uma sensação de que algo estava sendo escondido me impulsionava a continuar investigando, mesmo sabendo que poderia me machucar profundamente. Renata passou parte da manhã com amigos estudando para provas da faculdade. E eu, como sempre, me mantive ocupada ajudando meus pais com tarefas domésticas, mantendo a rotina, mas desta vez observando atentamente cada gesto e cada palavra, tentando encontrar pistas que pudessem explicar o tratamento desigual. Cada sorriso dela, cada gesto de meus pais em seu favor, parecia mais do que um simples favoritismo. Era como se algo estivesse sendo celebrado ou protegido, e eu ainda não conseguia compreender exatamente o que. Meu coração se enchia de uma mistura de raiva e frustração que ameaçava explodir. Mas eu precisava manter a calma, porque qualquer reação impulsiva poderia fazer com que meu plano de descobrir a verdade fosse comprometido. Durante a tarde, enquanto reorganizava documentos antigos da casa, encontrei uma pasta que chamou minha atenção. Era de Renata, mas estava parcialmente escondida na estante, como se alguém tivesse esquecido de colocá-la de volta no lugar correto. Um instinto me disse que ali poderiam estar informações importantes, pistas sobre o que meus pais realmente valorizavam, ou sobre o que eu desconhecia completamente. Eu hesitei, sabendo que bisbilhotar não era correto, mas o desejo de entender finalmente por que minha vida era tão diferente da dela era mais forte do que qualquer medo. Respirei fundo e comecei a examinar os papéis, cada folha carregando consigo a possibilidade de revelar um segredo que poderia transformar completamente minha percepção da família. Entre contratos, certificados e contas, encontrei documentos que mencionavam decisões que meus pais tomaram em relação a Renata, incluindo investimentos financeiros, futuros planejamentos e até planos que incluíam moradia e estabilidade que ela jamais precisaria conquistar sozinha. A diferença entre o tratamento que ela recebia e minha própria vida se tornava mais clara, mas ainda havia lacunas, silêncios e códigos que eu precisava entender. Aquela descoberta me deixou ainda mais determinada a buscar respostas, mesmo sabendo que o que eu encontrasse poderia me machucar emocionalmente. Eu sentia a tensão crescer dentro de mim como uma chama que não poderia ser apagada. No fim da tarde, quando Renata voltou da faculdade, eu tentei conversar casualmente sobre a pasta e os documentos, buscando um comentário que pudesse me guiar, mas ela se mostrou evasiva. Suas respostas eram superficiais, e o sorriso leve no rosto dela não escondia completamente um desconforto sutil. Algo me dizia que ela também percebia que havia uma diferença estranha na forma como éramos tratadas, mas ainda assim, preferia não questionar abertamente. Esse silêncio compartilhado, quase secreto, aumentou minha sensação de isolamento e solidão, mas também me fez perceber que eu precisava agir sozinha para descobrir o que meus pais realmente escondiam. À noite, enquanto ajudava a arrumar a casa e organizar a comida para o jantar, comecei a refletir sobre todas as vezes que aceitei passivamente a diferença de tratamento, sobre todas as oportunidades que deixei de lado para cuidar da família e manter a rotina, enquanto minha irmã era beneficiada de forma evidente. Cada lembrança parecia martelar minha mente, e a raiva silenciosa crescia a cada instante. Eu percebi que não podia mais ignorar a verdade, que era hora de confrontar não apenas meus pais, mas também minhas próprias emoções, para finalmente entender por que minha vida parecia tão invisível dentro da própria casa. Em um momento de silêncio, ouvi meus pais conversando em tom baixo na sala, e pude captar fragmentos de palavras que sugeriam expectativas futuras, responsabilidades e até menções a quem merece e quem deve conquistar. Meu coração acelerou, e a sensação de que estava prestes a descobrir algo crucial me tomou por completo. Cada passo que eu dava naquela direção parecia me aproximar de uma revelação que poderia mudar para sempre a forma como eu enxergava minha família e a mim mesma. O mistério, que antes era apenas uma dúvida incômoda, agora se transformava em uma obsessão silenciosa, e eu sabia que não poderia recuar. Quando finalmente me retirei para meu quarto, não consegui dormir. A mente fervilhava com pensamentos, hipóteses e medos. Cada gesto,
Cada sorriso e cada palavra de meus pais e de Renata ganhava novos significados. Eu revisava mentalmente cada detalhe do dia, tentando conectar os pontos, entender o que era real e o que estava sendo escondido de mim. A sensação de que a verdade estava ao alcance das mãos, mas ainda assim fora do meu conhecimento, tornava a cada instante ainda mais sufocante e ao mesmo tempo irresistível. Durante a madrugada, levantei-me e caminhei pelo quintal, observando a lua refletir na janela da casa de Renata. Um frio percorreu minha espinha enquanto percebia que aquela busca pela verdade não era apenas sobre justiça ou reconhecimento. Era sobre entender minha própria identidade, sobre compreender o valor que eu tinha ou não para aqueles que mais deveriam me amar. Cada sombra do quintal parecia um aviso silencioso. O caminho seria difícil, e a revelação poderia ser dolorosa, mas eu precisava seguir adiante. Antes que o primeiro raio de sol surgisse no horizonte, tomei a decisão de que, naquele dia, não iria apenas observar e refletir. Eu iria agir. Precisava encontrar mais pistas, confrontar pequenas verdades escondidas e preparar-me para o momento em que a realidade finalmente se revelaria. O medo e a ansiedade estavam presentes, mas misturados a uma determinação feroz de descobrir, custasse o que custasse, o segredo que meus pais guardavam e que explicaria finalmente por que minha irmã recebia tudo e eu nada. O dia amanheceu carregado de uma tensão silenciosa que parecia impregnar cada canto da casa, como se até o ar estivesse ciente do segredo que eu precisava descobrir. Enquanto ajudava meus pais a organizar a cozinha e arrumar os quartos, meus pensamentos não paravam de girar. Cada gesto deles, cada palavra e cada olhar dado a Renata parecia carregar um significado que eu ainda não conseguia decifrar completamente. E a sensação de injustiça crescia junto com uma curiosidade que já não podia mais ser contida. Eu precisava entender a razão daquela diferença gritante de tratamento, mas ao mesmo tempo sentia um frio na espinha, como se soubesse que a verdade poderia ser mais dolorosa do que qualquer frustração que eu já sentira. Ao longo da manhã, observei Renata preparar alguns trabalhos da faculdade em silêncio, distraída e confiante, como se o mundo fosse naturalmente gentil com ela. Cada gesto que ela fazia, cada sorriso leve, parecia reforçar o contraste entre nossas vidas. Eu me peguei pensando em todas as noites que passei cuidando de meus pais, nos dias em que deixei de lado sonhos e oportunidades, tentando garantir que a casa funcionasse e que eles estivessem bem, e ainda assim, nada disso era reconhecido. Uma sensação de raiva e impotência misturada com uma necessidade urgente de respostas cresceu dentro de mim, queimando silenciosamente como uma chama que não poderia apagar. Enquanto organizava papéis antigos, encontrei novamente a pasta de Renata, parcialmente escondida, e dessa vez a examinei com mais atenção. Havia contratos, comprovantes de investimentos e documentos que falavam sobre planos futuros envolvendo a casa, benefícios e estabilidade que ela receberia sem precisar se esforçar. Era um padrão claro. Tudo o que ela fazia era recompensado, enquanto eu, que carregava a família nas costas, permanecia ignorada. Mas ainda havia lacunas, menções a condições e expectativas que pareciam indicar que havia mais por trás da história. Segredos que ninguém queria me contar. Cada página que eu folheava aumentava a certeza de que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre minha percepção da família. No fim da tarde, enquanto Renata descansava após os estudos, tentei conversar com ela sobre as expectativas que nossos pais tinham, buscando entender se ela sabia de algo. Suas respostas eram superficiais e evasivas, mas seu olhar demonstrava um leve desconforto, quase como se ela percebesse que havia um segredo maior e que eu não deveria descobri-lo. A evasiva dela não diminuiu minha determinação. Ao contrário, reforçou meu instinto de que algo estava sendo protegido e que a verdade, quando finalmente revelada, poderia ser ainda mais impactante do que eu imaginava. Mais tarde, enquanto ajudava a arrumar o jantar, escutei meus pais comentando em voz baixa sobre decisões financeiras e responsabilidades futuras. Alguns trechos chamaram minha atenção. Palavras como merecimento, planejamento e prioridade eram repetidas com cuidado, como se escondessem um significado que eu ainda não podia compreender. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta de mim, porque percebi que cada detalhe daquela conversa era uma peça de um quebra-cabeça que eu precisava montar. Cada palavra que eu captava parecia confirmar que havia um segredo maior,
Um motivo oculto para o tratamento desigual que tanto me incomodava. Quando finalmente me retirei para meu quarto naquela noite, sentei-me na beira da cama, tentando organizar meus pensamentos. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas uma dúvida persistente me atormentava. E se a realidade fosse diferente de tudo que eu imaginava? O medo de encontrar algo que mudasse a relação com meus pais e com Renata me congelava, mas ao mesmo tempo, a necessidade de justiça, reconhecimento e compreensão era mais forte. Eu percebi que não poderia mais esperar passivamente. Algo precisava ser feito para desvendar o mistério que cercava minha família. Durante a madrugada, caminhei pelo quintal, observando a lua refletir sobre o jardim e refletindo sobre cada detalhe do dia. A sensação de injustiça não diminuía, pelo contrário, crescia junto com a ansiedade de descobrir a verdade. Cada gesto de meus pais e cada sorriso de Renata parecia ter camadas escondidas que eu ainda não conseguia enxergar. Eu sabia que o próximo passo exigiria coragem, porque a verdade poderia abalar não apenas minha relação com eles, mas também a minha própria percepção de quem eu era dentro daquela família. Na manhã seguinte, decidi agir de forma mais estratégica. Comecei a observar padrões, horários, conversas e pequenas atitudes, anotando mentalmente cada detalhe que pudesse indicar o segredo que meus pais guardavam. Cada fragmento de informação parecia se encaixar em um quebra-cabeça maior, e a sensação de proximidade da verdade era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre minha vida e a dinâmica familiar. Mas ainda havia uma parte de mim que temia encarar a realidade completa. Ao longo do dia, Renata recebeu mensagens de amigos e professores, falando sobre sua nova casa e elogios que reforçavam sua sorte aparente. Enquanto ela se alegrava com cada comentário, eu sentia um misto de tristeza e indignação, mas também uma determinação silenciosa de que eu precisava ir além das aparências. A diferença entre nossas vidas se tornava cada vez mais evidente, e meu desejo de descobrir a verdade crescia como um fogo incontrolável, pronto para me consumir se eu não agisse. Antes de dormir, sentei-me à janela do meu quarto, contemplando a casa silenciosa e refletindo sobre tudo que havia descoberto até então. A sensação de que algo estava sendo escondido, combinada com a raiva pela injustiça e o medo do desconhecido, formava uma tempestade emocional que não me deixava descansar. Eu sabia que o próximo passo seria decisivo, e que o que eu descobrisse poderia mudar tudo. Minha relação com meus pais, com Renata, e até mesmo a forma como eu me via. A noite avançava, mas minha mente não encontrava descanso. A busca pela verdade agora não tinha mais volta. O dia começou com uma sensação estranha de antecipação, como se o ar da casa já carregasse o peso de algo que estava prestes a ser revelado. Eu sabia que aquele seria um dos dias mais importantes da minha vida, porque finalmente estava decidido a descobrir a verdade sobre o tratamento desigual que meus pais me davam em comparação com Renata. Cada movimento que eu fazia parecia ser amplificado pelo silêncio da casa, e cada gesto de meus pais ou de minha irmã era observado com atenção máxima, procurando pistas que finalmente desvendassem o mistério que me atormentava há meses. Enquanto ajudava a organizar a cozinha, percebi olhares trocados entre meus pais que nunca tinha notado antes. Havia uma linguagem silenciosa entre eles, uma comunicação quase secreta que parecia determinar expectativas e prioridades. E eu finalmente comecei a compreender que existia um padrão que ia além do favoritismo aparente. Cada palavra que ouvia, cada gesto que observava, aumentava minha ansiedade e minha curiosidade, mas também alimentava uma sensação de que a revelação, quando chegasse, poderia ser devastadora. No final da manhã, encontrei novamente a pasta de Renata. Desta vez, não hesitei em analisá-la completamente. Dentro, havia documentos sobre a herança e decisões financeiras da família, contratos e registros médicos antigos que eu nunca tinha visto antes. Alguns detalhes me chocaram. Havia menções a condições de saúde hereditárias, decisões passadas que meus pais tomaram para proteger Renata e, surpreendentemente, restrições que afetavam diretamente minha própria vida e oportunidades. Eu percebi que algumas das atitudes que me pareciam injustas tinham uma razão escondida, mas ainda assim dolorosa de aceitar. Enquanto lia cada documento, sentia um misto de raiva, tristeza e compreensão que se misturava de forma intensa dentro de mim. Por um lado, havia a revelação de que meus pais estavam tentando proteger Renata de certas responsabilidades e desafios que eu já enfrentava.
Mas por outro, a forma como eu fui excluída e ignorada continuava me machucando profundamente. Era um equilíbrio tênue entre amor, proteção e injustiça, e eu precisava processar cada descoberta para conseguir enfrentar a verdade sem desmoronar completamente. Na tarde daquele dia, tentei confrontar meus pais de forma cuidadosa, perguntando diretamente sobre decisões financeiras, expectativas familiares e o motivo de tantas diferenças entre minha vida e a de Renata. Suas respostas foram inicialmente evasivas, mas aos poucos começaram a revelar fragmentos do segredo que eles guardavam há anos. Descobri que existiam questões de saúde e planejamento futuro, que determinavam algumas escolhas, mas que mesmo assim, o peso do sacrifício que eu carregava parecia ser subestimado por eles. Renata, ao perceber minhas perguntas, ficou desconfortável, mas não negou os fatos que começaram a vir à tona. Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto cada peça do quebra-cabeça se encaixava lentamente diante dos meus olhos. A sensação de injustiça ainda estava presente, mas agora havia também uma compreensão parcial, uma mistura complexa de emoções que me deixava confusa e, ao mesmo tempo, mais determinada a definir meu próprio caminho e reivindicar o reconhecimento que sempre mereci. Enquanto a noite se aproximava, senti que precisava de um tempo sozinha para processar tudo. Caminhei pelo quintal, respirando o ar frio da noite, refletindo sobre cada detalhe do que descobrira. Percebi que a diferença de tratamento entre mim e Renata, embora explicada parcialmente pelo segredo familiar, não diminuía a dor que sentira por anos. Era hora de transformar essa dor em força, de usar tudo que vivenciei como motivação para construir a vida que eu merecia, mesmo que isso significasse confrontar escolhas difíceis e decisões familiares. Naquela noite, decidi escrever minhas próprias reflexões, colocando no papel cada sentimento de raiva, tristeza, frustração e compreensão que me consumia. Era uma forma de organizar a mente e preparar-me para agir, para enfrentar não apenas meus pais, mas também minhas próprias expectativas e limites. Cada frase escrita reforçava meu compromisso de buscar reconhecimento, não apenas pelo que eu fiz, mas pelo que eu representava como pessoa, como filha e como indivíduo que carregou a família em seus ombros por tanto tempo. Ao longo da madrugada, comecei a perceber que a verdade, mesmo que dolorosa, trazia consigo um poder inesperado, o poder de decidir meu próprio destino. Eu não precisava mais esperar passivamente pelo reconhecimento dos meus pais. Sabia agora que minhas escolhas, minha força e minha dedicação tinham valor próprio, independentemente de presentes ou aprovação. A sensação de empoderamento misturada com a dor da revelação criava uma tensão intensa, mas também uma clareza inédita sobre o caminho que eu precisava seguir. Antes de adormecer, olhei para a casa silenciosa, observando Renata e meus pais descansando, e compreendi que a vida nunca seria perfeita nem justa, mas que eu tinha a capacidade de escrever minha própria história a partir daquele momento. A verdade finalmente tinha sido revelada, mas agora cabia a mim transformar o conhecimento em força, superar a dor e conquistar, com minhas próprias mãos, o respeito, o reconhecimento e a vida que sempre mereci. O segredo da família não era apenas sobre injustiça, mas sobre escolhas, proteção e sacrifício. E eu estava determinada a transformar toda essa experiência em superação. Ao olhar para trás, depois de todo o que vivi e descobri, percebi que a vida raramente é justa, mas sempre nos dá oportunidades de crescer e aprender com as situações mais difíceis. O tratamento desigual que recebi de meus pais, embora doloroso, me ensinou sobre resiliência, paciência e força interior. Entendi que, mesmo quando não somos reconhecidos pelos outros, nossas ações têm valor e significado. E o que realmente importa é o que escolhemos fazer com a dor e a injustiça que enfrentamos. A revelação dos segredos familiares não diminuiu meu sofrimento, mas me deu clareza. Compreendi que algumas escolhas foram feitas por proteção, mas que meu esforço, dedicação e amor pela família sempre foram invisíveis aos olhos de quem deveria reconhecer. Aprendi que o verdadeiro valor não vem de presentes ou favores, mas da força de caráter que construí ao longo dos anos. Minha jornada agora não é sobre competir ou receber recompensas, mas sobre seguir meu próprio caminho, conquistar minha independência
e viver de acordo com meus princípios, transformando cada sacrifício em aprendizado e cada dor em motivação para crescer. Outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, e juntos podemos aprender e crescer com cada história compartilhada.